Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para falar sobre um assunto bem especial, como vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo, no título do vídeo, enfim. Irei falar sobre educação de acordo com a minha visão, de acordo com as minhas perspectivas. No entanto, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Bruna e te faço convite a continuar assistindo esse vídeo se é um assunto que te interessa. Mesmo se você não for pai ou mãe, mas se interessa por esse assunto e quer conhecer mais, enfim, eu te faço convite, tá bom? E aí, gente, eu não poderia falar sobre educação, né, sem trazer para vocês uma indicação de um livro que eu li recentemente e que, inclusive, muito me motivou a vir aqui bater esse papinho com vocês. Mas antes disso, eu quero lembrar que eu não sou nenhuma especialista da área, eu sou apenas uma mãe que busca conhecimento e aprimoramento cada dia mais no meu maternar, na forma que eu escolhi educar minha filha, de acordo com os princípios e as verdades bíblicas. Então, vamos lá. O livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó, Instruindo o Coração da Criança, de Ted e Margaret Troop. Eu acho que é assim que se fala. Se não for, vocês me perdoem. Gente, esse livro, ele é simplesmente maravilhoso, de verdade. Não é falácia, não. É uma realidade. Ele é um livro que mexeu muito com o meu coração e que me causou um despertar, assim, sabe? Então, é um livro que vai trazendo as questões do coração, que vai nos dando um norte na instrução, na importância de instruirmos nossos filhos lá no âmago, né, no coração. Então, e ele vai trazendo minuciosamente, vai falando, né, sobre a queda do homem, quando Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos, e, enfim, vai trazendo assim, de forma bem detalhada, tem referências bíblicas, muitas referências bíblicas para você acompanhar. E ele fala da queda do homem até o plano de redenção estabelecido por Deus, enviando o seu filho Jesus. Gente, olha, sinceramente, leia. Ele já está aqui, ó, todo anotadinho, cheio de tá rabiscado, tá grifado, porque de fato eu fui lendo, mastigando, eu diria assim, cada capítulo, cada página lida me extraiu diversas reflexões e inclusive muitas delas estão lá no meu Instagram, e se você não me acompanha por lá, te faço convite também para você me conhecer lá, conhecer meu perfil. Eu vou deixar aqui meu arroba para vocês. Então, é isso. Se você é pai ou mãe cristão e se interessa por este assunto, se interessou por este livro, tá aqui a minha recomendação para vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vai te causar um despertar também. Então, fica aí a minha dica e, inclusive, é um livro que fará parte da minha cabeceira, além da Bíblia, é claro. E eu tenho certeza que sempre que eu precisar, eu voltarei a este livro, um recurso muito grandioso. Enfim, esse autor também tem mais um livro que acho que é até mais conhecido do que esse, que se chama Pastoreando o Coração da Criança. Eu ainda não li, está na minha lista e pretendo ler muito em breve, tá? E fica aí a minha recomendação para vocês. Se você gostou, enfim, bom, fica aí a minha dica literária. E aí vamos iniciar o nosso papo sobre educação. Eu queria começar falando sobre o conceito de disciplina positiva e educação cristã, mas de uma forma bem simplificada e bem objetiva, até porque, como eu falei, não sou nenhuma especialista da área, então sou apenas uma mãe curiosa que busca conhecimento, tá bom? Quem tá junto aí, levanta a mão. E aí, no que consiste a disciplina positiva? Basicamente, a disciplina positiva é buscar o equilíbrio, ou seja, falam muito do caminho do meio, entre permissividade e autoritarismo. Não é você nem ser muito autoritário e nem ser muito permissivo. Aí você talvez esteja se perguntando, mas como que se dá isso? Você respeitando a criança, você educando com firmeza e gentileza, buscando a autonomia da criança, respeitando os interesses dela. E aí entra também o respeito mútuo, promovendo o respeito mútuo. Enfim, produzindo
habilidades na criança, posteriormente no adolescente ou no adulto, como otimismo, autoconfiança, equilíbrio emocional, autor de suas próprias decisões, aliás, consciente de suas próprias decisões. Enfim, eu acho que em suma, proporcionando uma educação com base no interesse humano de formar uma pessoa segura de si, sabe? Na minha visão, de acordo com o que eu estudei sobre isso, é basicamente isso. Resumindo a história toda, você educar com foco na gentileza, no amor, no diálogo, promovendo um adulto bem resolvido, bem seguro de si. Então, essa é a minha visão, essa é a minha perspectiva sobre disciplina positiva. Então, talvez você esteja se perguntando, tá, mas e a educação cristã? Onde fica nisso tudo? Eu quero lembrar que a educação cristã é uma educação, um estilo de educação com base bíblica. Nossa referência, nossa regra de fé sempre será a Bíblia. Nosso principal meio de educação é voltado na palavra de Deus, é voltado no querer de Deus, voltado não só ao comportamento, mas principalmente ao coração, que é de onde provém as fontes da vida. Como tem a referência bíblica para isso lá em Provérbios, capítulo 24, capítulo 4, e versículo 23. Então, o foco da educação cristã é educar o coração, né? É no âmago. Então, somente assim será possível uma satisfação plena em Deus. Então, a educação cristã visa isso. Não é um conjunto de regras, não é uma teoria para você aplicar. É vivendo dia a dia o que Cristo nos ensina, o que Deus estabeleceu em Sua palavra, e é uma vida de comunhão, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncias para Deus. Até porque quando nós entendemos que uma vez que Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos, isso é bíblico. Então entendemos que não é porque os nossos filhos ainda não conhecem, dependendo da faixa etária, não conhece bem essa questão da maldade em si, mas ele é pecador do mesmo modo que nós somos. Então aí está a importância de nós educarmos com foco no coração, trazendo as verdades bíblicas, imprimindo nos corações dos nossos filhos o conhecimento da palavra de Deus, para que eles cresçam e se fortaleçam no que a Bíblia diz sobre nós, não no que as pessoas dizem sobre nós, mas no que Deus pensa a nosso respeito. E aí dentro disso, eu lembro que quando eu falei que iria gravar esse vídeo lá no meu perfil, no meu Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas para caso alguém tivesse alguma dúvida ou quisesse perguntar alguma coisa, estivesse à vontade. Aí eu recebi algumas perguntas basicamente iguais, mas eu responderei separadamente cada um. E aí a primeira pergunta foi o seguinte: no que a disciplina positiva se distancia da Bíblia? Bom, eu diria que se distancia da Bíblia quando centraliza o homem, tira o foco de Deus. Basicamente é isso que a disciplina positiva faz. Ela educa o comportamento da criança, promovendo a segurança em si mesmo. Isso vai totalmente contra o que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos ensina a instruirmos o coração com foco em Deus, com foco na palavra de Deus, como eu mencionei aqui. Então, a educação cristã, ela volta a referência, a centralidade das nossas vidas em Deus. Então aí está a diferença. A disciplina positiva centraliza o homem e a educação cristã centraliza Deus, o soberano, o criador de todas as coisas. Enfim. E aí mais uma pergunta que eu recebi foi: você considera a disciplina positiva incoerente com a educação cristã? Se sim, no sentido total ou em determinados pontos. E aí, como eu mencionei, essa questão da centralidade, mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas
quem já conhece talvez a disciplina positiva, esteja se perguntando assim, tá, eu concordo com o fato de que educar com diálogo, com amor, isso é bíblico, isso não é nenhuma novidade. Cristo nos ensina a trazermos o caminho do amor, espalharmos amor, né? Falar do reino de Deus com as pessoas de forma amorosa, sermos gentis uns com os outros, amar o próximo, enfim. Então a Bíblia vai traçando para nós pais esse estilo de educação com base no afeto. Isso não é nenhuma novidade. Então, até esse ponto de diálogo, de carinho, firmeza e tal, eu concordo com essa vertente, eu diria assim. Mas quando tira o foco do homem, que ele se realiza em si mesmo, que ele é capaz de se autossatisfazer e de se autopromover sozinho, aí eu discordo totalmente, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, ela nos revela o quão pecadores nós somos e o quão dependentes de Deus nós somos, e que por nós mesmos, em nós mesmos, não há satisfação alguma, que seguir o nosso próprio coração sem uma instrução bíblica é caminhar para um desfecho muito triste, eu diria assim, porque somente em Cristo há a verdadeira paz, a verdadeira libertação, a verdadeira alegria e há a verdadeira satisfação. Então, gente, eu diria que basicamente é isso. Essas são as minhas perspectivas sobre uma educação e outra. E é claro, como eu havia mencionado no início do vídeo, eu, como mãe cristã, me preocupo muito com o ensino que eu ofereço à minha filha. Apesar de ser mãe de primeira viagem e ter uma filha de apenas 3 anos, eu tenho buscado conhecimento, tenho me aprofundado para conhecer de fato o que Deus quer de mim na minha educação, na educação da minha filha. E eu entendo que cada vez que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, a palavra de Deus, Deus em si, vai nos revelar o querer dele e o efetuar dele em nossas vidas. Então, precisamos estar atentos, porque talvez muitos pais cristãos estão achando o máximo esse estilo de educação. Para vocês terem uma ideia, esse era um assunto que eu queria trazer aqui há meses atrás, porém eu ainda não me encontrava pronta para falar sobre isso. E depois que eu me despertei, comecei a estudar mais, ler mais sobre uma coisa e outra, eu busquei essa segurança para estar aqui falando com vocês, porque às vezes uma teoria, né, como algo pode ser bom aos nossos olhos, mas será que é verdadeiro isso? Então, como pais cristãos, é esse o recado que eu deixo para você. Se preocupe com aquilo que Deus fala sobre. Busque a vontade de Deus e a palavra de Deus. Se não condiz com a palavra de Deus, não vale a pena. Pode ser bonito, pode ser legal e pode ser, a princípio, fácil. Mas se não for aquilo que Deus diz em sua palavra, é pura falácia humana. Então, gente, fica aí. Esse foi o bate-papo. Fica aí a minha visão, o meu olhar sobre este assunto. E é claro, como eu iniciei, como eu falei, eu, como cristã, sigo aquilo que Jesus tem nos ensinado. O maior exemplo a ser seguido é Cristo. Então, é nisso que eu acredito, numa educação voltada, referenciada em Deus, com valores eternos. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, deixa um amém aí, tá? Comente aí com um amém. E deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte aí da nossa família. Eu estou me programando para trazer mais vídeos, mais assuntos interessantes para vocês, tá bom? Continuem nos assistindo. E é isso aí, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.